O jogo virou, e Alexandre de Moraes, que era o caçador implacável, agora virou a caça. Graças à fraude cometida nos Estados Unidos para tentar incriminar Bolsonaro, surgiram novas provas, e o FBI já começou uma mega operação que pode resultar na prisão de Moraes. Muitos devem estar pensando: isso é conversa fiada. Então te convido a assistir o vídeo até o final, pois a notícia que venho compartilhar com vocês em detalhes prova exatamente o que estou dizendo. Quando o FBI entra em ação, é impossível um investigado sair impune da situação. E Alexandre de Moraes e seus comparsas, que violaram as fronteiras americanas, estão em maus lençóis. Olha como foi publicada a notícia. Urgente. FBI entra em cena no caso mais temido por Moraes. O FBI iniciou uma investigação sobre uma falsificação em um documento que teria embasado a prisão de Felipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. A informação foi divulgada pela defesa de Martins, representada pelo advogado Ricardo Fernandes. Segundo o advogado, há indícios de manipulação em registros migratórios apresentados no processo e tanto autoridades americanas quanto brasileiras apuram como o documento fraudado teria sido criado e utilizado. O caso ganhou força após o governo dos Estados Unidos confirmar oficialmente que Martins não entrou no país na data mencionada pela acusação. Nós acreditamos que essa situação nova, essa nota apresentada pelo governo americano, muda substancialmente o cenário do nosso cliente e talvez de todos os outros envolvidos no processo, afirmou Fernandes. O advogado classificou a prisão do ex-assessor como precipitada e baseada em elementos frágeis, destacando que os novos desdobramentos poderão alterar de forma significativa o rumo do processo. A apuração do FBI, caso confirme a fraude, pode colocar em xeque não apenas a legalidade da prisão, mas também a conduta das autoridades envolvidas na investigação, principalmente Alexandre de Moraes. Urgente. Gigante jornal internacional repercute caso que vem atormentando Moraes. Certamente esse é o caso que mais atormenta o ministro Alexandre de Moraes. Ana Paulo Henkel revelou que o gigante Wall Street Journal acaba de publicar mais uma matéria importantíssima sobre a perseguição política contra Felipe Martins e a falsa entrada nos Estados Unidos. CBP admite erro, mas continua evitando prestar contas no caso de Felipe Martins. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal do Brasil, um ferrenho opositor de Jair Bolsonaro e de sua equipe, pôde usar, nas palavras da CBP, o registro equivocado para justificar o encarceramento de meses do senhor Martins. Essa prisão fez parte de um esforço de Moraes para pressionar membros do círculo íntimo do ex-presidente a fim de condená-los, junto com seus assessores, por tramar um golpe de Estado contra seu sucessor, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Alguém dentro da CBP ou do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, que supervisiona a agência, merece crédito extra por expor essa farsa. A CBP diz que a investigação continua, e isso é bom, porque o trabalho ainda não acabou. O caso tem todos os indícios de infiltração estrangeira dentro da CBP, mas o público não saberá até descobrir quem invadiu o sistema da agência e inseriu o nome do Sr. Martins com uma data de entrada falsa na página de histórico de viagens do site. E mais tarde criou o registro legal falso conhecido como IUC 94. E também o porquê. Além disso, por que demorou tanto para corrigir o registro IUC 94? E por que a página de histórico de viagens ainda não foi corrigida? Para construir seu caso, o ministro tentou transformar aliados de Bolsonaro em delatores. A maioria permaneceu leal. Recompensas provavelmente não funcionariam. Mas a CBP entregou ao ministro uma arma. Em 8 de fevereiro de 2024, Felipe Martins foi detido no Brasil. Nenhuma acusação havia sido formalizada.
Para mantê-lo preso, Moraes apontou para o nome de Martins na página de histórico de viagens da CBP, que indicava uma entrada em Orlando, Flórida, em 30 de dezembro de 2022. Ele afirmou que, como não havia registro oficial da saída de Martins do Brasil, como exige a lei, isso provava que ele representava risco de fuga. Martins afirma que Moraes precisava de uma justificativa para mantê-lo preso, a fim de coagi-lo a confessar sobre o suposto complô de Bolsonaro. Segundo ele, foi mantido em confinamento solitário, em uma cela sem janelas nem luz, por 10 dias, de 23 de fevereiro a 4 de março. Ele foi libertado para a prisão domiciliar após 183 dias e, desde então, está sob ordem de silêncio imposta pela Justiça. Foi indiciado em 22 de abril de 2025, acusado de participação no suposto golpe. A página de histórico de viagens não é um documento legal. Por isso, em abril de 2024, a advogada de Martins na Flórida, Ana Bárbara Schaffert, entrou em contato com a CBP pedindo uma cópia do formulário IRI-94, que é emitido a todo estrangeiro não residente ao entrar nos Estados Unidos. Um funcionário da CBP em Orlando respondeu por e-mail que não havia nenhum IN-94 para Martins em dezembro de 2022. Um mês depois, um I-94 apareceu repentinamente. Era obviamente falso. O primeiro nome estava escrito incorretamente. O passaporte usado havia sido cancelado em 2021 e o tipo de visto estava errado. A advogada Schaffert contestou novamente a CBP em Orlando e apresentou documentos comprovando o erro, incluindo o e-mail original de Orlando informando que não havia I-94 para dezembro de 2022. A CBP tentou encobrir o caso, corrigiu o erro de grafia, o número do passaporte e o tipo de visto. Schaffert afirma que todas as tentativas posteriores de resolver o problema resultaram em enrolação. Os advogados de Martins processaram o governo federal norte-americano pedindo acesso aos registros da CBP que mostrariam quem inseriu o nome de Martins na página de histórico de viagens e quem criou o I-94 fraudulento. A CBP entregou os registros, mas ocultou os nomes dos funcionários envolvidos e as datas das inserções.